Afinal de contas, o que nós perdemos? O equilíbrio? O equilíbrio ontológico do ego? Quer dizer, o que nós entendemos por equilíbrio ontológico do ego? É a capacidade de viver harmonicamente, ou de produzir uma harmonia interativa entre o sistema, entre crenças e comportamentos, entre crenças e interações e lógicas de interação. O equilíbrio moral do ego tem a ver com a saúde ontológica, tem a ver com a forma de lidar com os medos sem ser, de alguma forma, ameaçados por eles de uma forma derradeira. Veja bem, nós precisamos ser honestos, precisamos ser sinceros e precisamos admitir algumas coisas que fazem parte da nossa constituição humana, sobretudo a nossa constituição biopsíquica, né? O nosso corpo é um corpo frágil, a nossa existência é uma existência finita e o medo está o tempo todo presente na nossa vida. Então, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, é difícil você refutar esse fato, esse axioma. O medo faz parte da nossa vida. O medo está mais presente na nossa vida do que a fé. Por isso que nós sofremos mais do que alegramos. A alegria seria uma celebração da fé frente a um horizonte ausente do medo. Um horizonte ontológico ausente do medo. Isso seria bom se isso pudesse ser partilhado por todos nós. O fato é que não. É o inverso. O medo fragiliza, o medo gera vulnerabilidades, o medo gera incerteza em relação a quase tudo na vida, gera incerteza em relação às pessoas com as quais convivemos, sobre todos os processos, a profissão que nós escolhemos. O medo ele está sempre presente, ele está presente aqui, ele está presente ali, ele está presente lá. E como é que se pode viver sem medo? E por que nós vivemos com tanto medo? A pergunta é essa, por que nós vivemos com tanto medo? Por que o medo se tornou essa força onipresente que nos incomoda, que nos torna pessoas tão infelizes, tão tristes, algumas mais propensas para a tristeza e outras menos, mas o fato é que a tristeza acaba tendo uma relação indissociável com medo, né? Então, esse medo, ele está associado com os efeitos, ou um dos efeitos colaterais da queda, que é um efeito psicológico, ou é um efeito que vai atingir a nossa dimensão psíquica, né? Então, ao invés da fé, agora a nossa constituição psicológica é marcada não mais pela confiança, mas pela desconfiança. O medo, ele produz essa desconfiança paranoica da vida. O tempo todo a gente está com medo do pior acontecer. O medo todo a gente está com medo de que o futuro nos espera. Para o futuro está projetado as piores experiências que ainda nós não experimentamos na vida. As situações que nós mais tememos e que ainda não experimentamos. Doenças complicadas, abandono dos filhos, abandono dos familiares, perda dos grupos de amizade, ciclos, grupos de referência afetiva. Quer dizer, isso tudo são medos que nós projetamos para o futuro e eu quero saber por que eles foram ganhando essa dimensão. Se a gente pudesse, nós não temos provavelmente uma literatura que trabalha sobre isso, mas se tivéssemos, né, uma enciclopédia que fala sobre a história do medo. Né, o medo desde que a gente entende que o mundo é mundo, né? O mundo começou e a gente não sabe exatamente quando, não existe uma data, um ponto cronológico do início do mundo, nós não sabemos exatamente quando isso, quando houve a queda, nós não temos o dia, o mês, o ano que isso aconteceu. O fato é que depois que a queda entra em cena, a psicologia humana também ela aparece de uma forma disfuncional nesse cenário.
E a pessoa humana, com essa psicologia disfuncional, começa a caminhar de forma mais claudicante na vida. O futuro passa a ser uma ameaça, o presente passa a ser uma ameaça, e o passado passa a ser uma tormenta. Então, veja bem, tudo isso são efeitos psicológicos de um evento que produz um golpe mortal. Orígenes talvez sugere que esse golpe mortal esteja associado ao conceito de queda transcendental. Ele define a queda transcendental como sendo a transição da essência para a existência. Isso é a influência do neoplatonismo, a influência do pensamento grego sobre o Orígenes, né? O fato é que, com o advento de transgressão do ser humano, né, um componente disfuncional entra em cena e compromete a integridade psíquica da vida humana. Ponto. A nossa teologia tem que ter a capacidade didática de esclarecer isso para as pessoas. Porque as pessoas estão na igreja ou participando das comunidades e até hoje elas não entendem exatamente o que significa a salvação, por que eu tenho que ser salvo, o que estragou, o que precisa ser corrigido. Portanto, a salvação não é simplesmente salvação no sentido escatológico, embora também o sentido escatológico deve ser considerado. Mas a salvação tem a ver com início de um processo de recuperação daquilo que se estragou no meio do processo. Alguém tem alguma pergunta para eu fazer? Então não é só ser salvo do inferno, porque tem muita gente que tem, igual você estava falando do medo. Eu tenho muitos amigos, né, que participaram da igreja e tudo, e sempre tinha essa pergunta, né? Salvo do quê? Salvo do inferno. Ou seja, salvo da desgraça final, de viver a eternidade com dores. Então o que você está falando é mais do que isso. Sim, imagina. Um principal, eu diria, fundamento, uma das principais bases, fundamentos da teologia da salvação do Novo Testamento está associado à promessa da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo é um evento que dá sentido vicário para a morte do crucificado. Portanto, a morte do crucificado não tem sentido político para o Paulo. Paulo não entende que o crucificado era um opositor, um mero opositor do sistema romano, ou do sistema da Pax Romana, e que teve o seu projeto político ameaçado, interrompido e, com isso, fracassado, quando foi crucificado e morto ali no Calvário. Não, Paulo não entende isso. Ele entende que aquela morte teve o efeito de corrigir um processo que se desmanchou. Corrigir uma falha que foi produzida, não nasceu do nada, foi produzida. Foi um acidente de percurso. Tem a ver com o golpe mortal. Tem a ver com a queda. Tem a ver com essa transição do antes do advento da transgressão com o depois. Como é que a psicologia humana funcionava? A psicologia da inteligência humana funcionava para fazer escolhas antes do evento. E como é que ela passa a funcionar depois? Que elementos estavam presentes no antes que não estão presentes no depois? Isso são especulações. Mas para quem conhece psicologia, para quem estuda psicologia humana, eu acho que tem capacidade de fazer um olhar mais sóbrio, mais, eu diria, ponderado para essas questões que estão sendo colocadas. Porque o que é a religião? A religião é o agregado de pessoas que têm fé? Será que é só isso? Será que essa é a definição? É uma definição satisfatória? Religião é um agregado de pessoas que têm fé. Bem, é só isso. Não. Não é só um agregado, mas é um agregado de pessoas doentes. Doentes em que aspecto? No aspecto moral? No aspecto psicológico? No aspecto físico?
A expressão corrente da época de Jesus, que ele reproduz e valida, os sãos não precisam de médicos, subentende que a comunidade de fé é uma comunidade de pessoas que têm problemas. Não são pessoas que alcançaram a plenitude funcional no exercício de uma moralidade, não, ao contrário. Eles estão em processo de recuperação. No entanto, existe um problema, que é a disfuncionalidade. Foi o que nós lemos agora há pouco. Comprometeu essa disfuncionalidade, ela comprometeu a integridade psíquica da vida humana. E isso tem efeitos. No texto aqui, eu estou lendo, depois da queda, a maldade humana, ela entra em cena, ela se generaliza e ganha força de um movimento cultural macrocósmico. O problema é esse, é que essa disfuncionalidade é uma disfuncionalidade que produz um modus operandi do ser humano, da pessoa humana, que complexifica a possibilidade de se viver em harmonia, não só em harmonia, mas em condições de tornar calogênica a estrutura de interação eu-tu. Isso é complicado. Se isso não fosse complicado, não haveria separação de pais e filhos, separação de marido e esposa, não haveria quebra de o indivíduo com seu grupo afetivo de referência, de amigos, não haveria pessoas se desgostando da vida e tomando decisões radicais como suicídio. Ou seja, nós olhamos para os efeitos e percebemos que esses efeitos estão associados a alguma coisa. E o que é essa coisa? Essa disfuncionalidade, ela se converte em quê em termos de moralidade? Essa disfuncionalidade, ela se converte numa espécie de moralidade afiada ou afinada, com processos de morte, processos de matar, processos de fazer morrer as pessoas com as quais interagimos, privados dessa racionalidade afetiva que aparentemente na fé cristã deveria ser a base de todo o processo interativo. Então veja bem, note, o raciocínio é um pouco complexo, mas eu vou tentar torná-lo um pouco mais compreensivo. Vou voltar e tentar explicar. A pergunta que foi feita é o seguinte: o Natal ele tem uma representação, ele produz, ele tem um sentido antropológico, e esse sentido antropológico é respondido. Olha, o Natal é o dia em que o menino Jesus veio ao mundo para se mostrar como seu Salvador. Então, se mostrar como Salvador porque o objetivo da encarnação, da vinda do Cristo, do Salvador, era trazer salvação para a humanidade. Então esse é um aspecto antropológico. Mas as perguntas subsequentes, elas são complicadas e eu tentei, primeiro, ir para a resposta em direção à segunda pergunta. O que se perdeu na humanidade para que se justificasse essa reclamação por correção, por redenção, por salvação? O que se perdeu foi o equilíbrio moral do ego? Sim. O que significa o equilíbrio moral do ego? Nós falamos rapidamente. E o que isso produz? O equilíbrio moral do ego é equivalente a uma ponerofilia, uma capacidade do ser humano de se sentir atraído inevitavelmente para o mal. Será que é isso? Parece que nas tradições judaico-cristãs é exatamente essa realidade que é indicada. Então, veja bem, a vinda do Cristo não é simplesmente para mostrar, olha, a humanidade está ameaçada por um acidente macrocósmico e todo mundo vai morrer. E só quem acreditar que vai ser protegido por Deus. Não, seria muito simples.
Ah, mas é só para isso? Não, 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 não. Enquanto isso não acontece, o mundo está acabando aqui, ó.